Estamos de volta com o Câmara em Pauta. Matérias relacionadas ao IPTU dominaram as discussões da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Entre elas está o projeto de lei do Executivo que trata da remissão de créditos do imposto. O PL prevê a compensação da cobrança do IPTU em 2019, depois de alterações que causaram reajustes considerados abusivos para aproximadamente 90 mil contribuintes. O presidente da CCJ elaborou um substitutivo com propostas para aperfeiçoar o texto original que chegou para os vereadores. O que a gente vê muita reclamação é que quando você entra com um pedido de imunidade, de isenção, isso vai ser apreciado sine die. Existem projetos, processos que demoram 5, 6 anos e a pessoa fica nessa dependência de que será que eu tenho imunidade, será que eu tenho isenção? Nós estamos delimitando um prazo, né, de 6 meses e aí é uma questão da gente discutir com o governo. E a outra questão que nós também achamos fundamental é essa questão de uma atualização dos valores de isenção. Ela foi criada isso há 5 anos atrás e não houve um aumento nenhum. Houve um aumento no IPTU, no percentual do IPTU, mas não houve um aumento com relação aos valores da isenção. O tema chamou a atenção inclusive de vereadores que não fazem parte da CCJ. O líder do governo acompanhou a reunião. Então é um projeto que vem de uma forma ou de outra fazer justiça, aquilo que a prefeitura deixou de cobrar e não vai cobrar, vai dar esse perdão, essa remissão a esses créditos tributários. Então ainda tem muita discussão, a gente pode estar hoje tentando votar em primeira esse projeto, mas a gente vai receber as contribuições de todos os vereadores, aqueles que têm interesse em estar automaticamente podendo contribuir diante desse projeto importante para a cidade. A comissão também aprovou o requerimento para uma audiência pública que vai discutir um projeto de lei que pretende atrelar os reajustes do IPTU ao IPCA, que mede a inflação do país. Se a sociedade é regida o reajuste é medido pela inflação, nada mais justo do que o poder público também ter até o teto da inflação para poder reajustar os impostos. Então é um absurdo isso completo. Eu espero de verdade que situações como essa a gente nunca mais assista, em que o executivo começa a perceber as besteiras que fazem e aí começa então a resolver limpar o serviço. Não, o que a gente quer é respeito com as iniciativas dos vereadores, que a gente venha construir o debate e não canetada. Outro projeto de lei relacionado ao IPTU e que também recebeu aval para continuar a tramitação pretende inserir no carnê do imposto um boleto para contribuição voluntária com o município. A ideia é de que o executivo, quando vai emitir o cartão de IPTU, vai lá, lançar o valor que é correto para o IPTU do seu imóvel, mas também deixar uma possibilidade do contribuinte, se assim quiser, voluntariamente, fazer uma contribuição para causas da cidade, como, por exemplo, defesa animal. Isso já acontece em alguns municípios, por exemplo, a cidade de Embu-Guaçu, vem o carnê do IPTU e vem lá uma folhinha dizendo se o cidadão quiser voluntariamente contribuir para a questão ambiental da cidade, ele pode fazer aquele pagamento. É uma forma só de você deixar de uma forma voluntária, e que vai junto ao carnê de IPTU, uma contribuição para alguma causa que o cidadão achar interessante. Bom, o IPTU e seus desdobramentos são bastante importantes, é uma questão que os vereadores estão mesmo em cima. E tanto é que o projeto de remissão do IPTU foi colocado em pauta para votação no plenário, mas os próprios vereadores ali num consenso acharam melhor adiar, tamanha a importância do projeto e para que tudo seja feito da melhor maneira possível, né? Duas questões fundamentais. O Poder Executivo reconheceu o erro, isso é fundamental. E a Câmara Municipal de São Paulo teve um papel preponderante em forçar realmente todas essas decisões que estão sendo tomadas agora. Quando se fala em remissão, se fala em perdão, quer dizer, então isso é muito importante para o contribuinte. E a Câmara Municipal pressionou e pressionou demais, e a população também, porque nas audiências públicas, o pessoal veio para cá, se juntou aos vereadores e falou, não, peraí, temos que mexer, temos que arrumar, está errado. E o Poder Executivo reconheceu. Então isso é fundamental, são os poderes trabalhando em absoluta consonância, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. Agora, nós temos que aguardar, você vê que são 90 mil casos de pessoas que receberam o IPTU quando tiveram um infarto, quer dizer, estava errado mesmo,
Então isso é muito importante, fundamental o trabalho, e a gente vai acompanhar agora, esse projeto deve tramitar, os vereadores devem opinar ainda mais a respeito, e a situação está indo bem para o contribuinte, é o que a gente está notando. A CPI da sonegação tributária ouviu 4 funcionários do Banco Itaú Card. Os vereadores investigam suspeitas de evasão fiscal. A CPI da sonegação tributária apura se o Banco Itaú Card, que opera leasing e cartão de crédito, tem sua sede administrativa no município de Poá apenas para não pagar impostos na capital paulista, onde a alíquota é superior. Um dos indícios, segundo os vereadores, é o baixo quadro de funcionários em Poá em relação ao volume de atividades. Suspeita-se que as operações aconteçam de fato na capital paulista, que nos últimos anos teve a arrecadação com leasing drasticamente reduzida. A gerente de processos do Itaú, Kelly Tagawa, justificou que Poá funciona como um back-office, escritório para operações internas. As oitivas foram acompanhadas pelo auditor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda. O fato de eu processar meus dados fora não fazem com que a prestação de serviço realmente vá para fora. Então, ainda que se demonstre que Poá tem lá algumas pessoas e que uma parte da atividade que seja dada o nome de back-office ou outro nome, qualquer um nome em português de preferência, mas que existam em Poá, isso não faz com que realmente a prestação deva ser considerada como ocorrida em Poá. A intenção da CPI é propor um acordo entre o banco e a prefeitura para conseguir resgatar os tributos que não foram recolhidos na capital. Seria nossa vontade, se a gente pudesse partir para um acordo, onde é que a gente mostrou inclusive as fotos da diligência da CPI lá para os diretores do Itaú, né, de que tudo vazio, né? Claramente, não tem como você ter uma operação desse tamanho lá naquele local sem funcionário. E fiz uma proposta da CPI intermediar com o Executivo um acordo de reconhecer isso, pagar, retroage de 5 anos, né? Todo pagamento de multa e impostos você retroage de 5 anos. Fazer um acordo para pagar esses impostos por 5 anos, para evitar denúncia ao Ministério Público por fraude tributária, mas me parece que o Itaú persiste de achar que as coisas continuarão na ilegalidade. A CPI ainda aprovou requerimentos para investigar outras empresas sobre suspeita de evasão tributária, sediadas também em Poá e em Barueri. Um deles é para iniciar uma operação fiscal do Banco Safra, por conta dos indícios que a CPI já tem. O local que eles estavam lá em Poá não é compatível com o tamanho da operação do banco, com o faturamento. Então a gente está pedindo uma ação fiscal com relação a isso, baseado no balanço, nas informações de faturamento e no local que eles diziam estar em Poá. Também outra situação que aparentemente não estavam lá efetivamente, tinha só um endereço, como é o caso do Itaú Lease, Itaú Card, de bens e todos esses bancos. E a gente agora também está iniciando um processo de Barueri. Então algumas empresas de Barueri também foram aprovado o requerimento para fazer confrontação de dados. A gente já começa a ver uma apuração mais detalhada, uma averiguação, né, com relação a esse pagamento desses impostos, né? Que são devidos e já recuperados 5,5 bilhões, sempre é bom lembrar, por parte da comissão, do trabalho que a comissão vem fazendo. E você vê que está mexendo com o banco. Está mexendo com o banco, que são empresas que têm um lucro impressionante. Você vê o balanço, você cai o queixo, porque é um negócio impressionante o lucro. E essa questão parece que está mais do que comprovada. Quer dizer, você opera na cidade de São Paulo, mas tem um escritório, que eles chamaram até uma palavra inglesa aí, que significa retaguarda, né? Escritório de retaguarda. Office, né? Bom, enfim, que lá em Poá. Agora, a operação é em São Paulo, então os impostos são devidos efetivamente. O banco realmente tem que começar a prestar conta. A Câmara está falando em acordo. Tomara que os bancos se conscientizem e falem, não, vamos fazer o acordo se for o caso. É o que a gente não vê por enquanto. Banco, Elis e telespectador, tinha que abrir às 8 da manhã e fechar às 8 da noite. Abrir 2 turnos de 6 horas e fazer o seguinte, gerar emprego. Essa é mais uma que a gente tem que cobrar dos bancos. Vereadores integrantes da Comissão de Saúde se reuniram com funcionários do SAMU nesta quarta-feira para discutirem a situação do serviço na cidade. O pedido do encontro foi feito pelo vereador Gilberto Natalini. O objetivo era discutir, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a situação do serviço de atendimento móvel de urgência em São Paulo. Era para ser uma reunião que tivesse presente o representante da Prefeitura, do SAMU, e os trabalhadores e a comunidade. A Prefeitura não veio, atrapalhou a reunião, porque não vieram, não compareceram. Mas nós fizemos mesmo assim, ouvimos
O que eles trazem é bastante relevante. O Salão Nobre da Câmara Municipal ficou lotado. Médicos, enfermeiros e assistentes que trabalham no SAMU vieram protestar por melhores condições de trabalho. As principais reivindicações, primeiro, são condições dignas e humanas de trabalho, em que a gente tenha pelo menos um banheiro para usar e um lugar para tomar um banho. Segundo, que a população não seja prejudicada e não seja enganada, pois eles estão maquiando as ambulâncias, ou seja, 2 ambulâncias agora vai virar uma só. Então está sendo reduzido o número de equipes para o atendimento e a população vai ter um prejuízo com isso e com os novos lugares onde vão ser as bases. Laélcio, que é médico do SAMU há 22 anos, conta que este é o período mais difícil que o serviço enfrenta em mais de 2 décadas. É uma crise que foi provocada por um gestor com um diagnóstico equivocado do momento. Na verdade, nós não estamos numa situação ruim e esta mudança vai nos levar a uma situação muito pior. Pior não do ponto de vista de funcionário, mas do ponto de vista de atendimento à população. O desmonte é uma palavra onde você tem ela de uma maneira mais ampla. Você não vai ter o atendimento adequado, você não vai ter condições para as equipes poderem atender, né? Você não vai ter efetivamente o atendimento que aquilo que o SAMU 92 foi criado, né? Para salvar vidas e fazer o melhor atendimento para essa pessoa. De acordo com os parlamentares que compõem a comissão, outras ações serão realizadas até que os problemas apresentados pelos servidores do SAMU sejam solucionados. A gente vai insistir para que o representante venha aqui dialogar e também nós encaminhamos uma representação do Ministério Público, né, que é uma questão de vida aqui, nós estamos tratando de um assunto muito sério aqui. É um serviço que tem que funcionar a contento, né? Está mexendo com vidas, né? E a população clama por um serviço bom nesse sentido, né? Você precisa poder contar, né, Mário? Me lembro quando não tinha o SAMU, não tinha também 193 ainda do Corpo de Bombeiros, não tinha esse serviço que existe hoje, que é fundamental para salvar vidas, como a gente viu na matéria. A gente tinha que pegar muitas vezes uma pessoa que estava acidentada, colocar dentro do nosso carro e levar para o hospital. Aconteceu, já deu socorrer, aconteceu, tenho certeza que quem está nos assistindo já deve ter socorrido também alguém quando sofre um acidente. Então o SAMU é fundamental. O que é preciso é dar, como a gente viu na matéria, condições de trabalho para eles. Porque eles executam um trabalho muito bem feito, né? O 192 ele é muito importante e é um número que ficou na cabeça das pessoas, né? Qualquer coisa que acontece, chama o SAMU, chama o SAMU. A sigla ficou muito forte também. A sigla ficou forte. Então é muito importante que o aparelhamento do SAMU ele seja efetivamente atualizado, inclusive com a questão que nós ouvimos na matéria, né, dar condições para os funcionários, né, condições muitas vezes de base para os funcionários para poderem trabalhar, realizar o trabalho dessa forma. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal está fazendo um golaço, porque realmente está, através do vereador Gilberto Natalini e dos outros vereadores envolvidos, a gente viu aí, está cobrando das autoridades. Olha, venham para cá, o que a gente quer é conversar, o que a gente quer é apurar, como você disse, e se precisar contratar mais gente, se precisar de mais viaturas, a gente vai ter que tomar providência. Afinal de contas, o Poder Legislativo está aqui para isso, cuidando efetivamente da vida das pessoas. E aí é vida literalmente. Porque eu posso sair daqui, você pode sair daqui, a gente pode sofrer um acidente, de repente, pode acontecer. De repente, hoje da guarda não está de plantão, né? Você pode ser atropelado, uma série de coisas. E a gente vê que os vereadores, quer dizer, a reclamação chega e os vereadores vão a fundo, né? Você viu? Na Comissão de Saúde, estava todo mundo lá, sala lotada. Isso é muito importante, né, Mário? Muito importante. E é isso que realmente a gente tem que enaltecer. Por quê? Porque a participação das pessoas também é fundamental, né? Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos esta semana aqui na Câmara Municipal. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.